atendendo ao horário, vamos dar o início, né, ao estudo. Já são 8h06. Márcio, fica atento, né, caso alguém, né, for entrar, você vai dando a permissão direitinho, vai agregando. Mas, pelo horário, a gente vai já dar início ao estudo. Tá? Pedir o irmão Davi para fazer uma oração inicial para o nosso estudo, por favor, Davi. Sim, oremos. Senhor Deus maravilhoso, eterno Pai, te agradecemos, ó Deus, por este dia que tem nos dado. Te agradecemos, ó Deus maravilhoso, por tudo que tem feito em nossas vidas. Te pedimos neste momento maravilhoso que tu abra nossas mentes, nosso coração, para que tudo aquilo que for falado aqui, nós possamos entender e que fique gravado em nossos corações. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o que nós já temos visto já, né, durante o estudo, né, sobre todas essas questões, né, de até quando Deus, né, permitiria ou concederia dons milagrosos. E dos textos que nós já fomos observando, né, a gente viu lá o relato de Hebreus, 13 anos depois, né, falando do testemunho já com aquelas pessoas já olhando já para trás, não se incluindo, né, nessa questão de dons milagrosos. Isso já no primeiro século. A gente já consegue observar nas Escrituras, né, os próprios autores das Escrituras citando a questão de dons milagrosos já em questão de coisas passadas. Para a gente perceber isso em relação ao todo o contexto que a gente vem observando. E aí eu estendi também para Hebreus capítulo 4, falando que essa mesma palavra de Deus, que foi confirmada com esses sinais, prodígios e milagres, né, ela foi confirmada através, né, do testemunho que Deus deu, né, pelo Espírito Santo, por esses milagres, através daquelas pessoas, né, nós podemos agora ter essa palavra confirmada, e essa palavra confirmada ela tem um poder, né, que é uma coisa assim muito grandiosa. Até Paulo falou, né, que o Evangelho é o poder de Deus. O que é o Evangelho? É uma coisa mística? É uma coisa palpável? Não, o Evangelho é o plano de Deus para a salvação. Né? O plano geral de Deus que começa lá em Gênesis. Né? O próprio Jesus Cristo, para revelar, né, o Evangelho, né, já na vida dele, né, vamos dizer assim, no ministério dele, ele já citava Gênesis, já citava a lei, os salmos, os profetas, né, expondo o Evangelho através até das primeiras escrituras. Que também, se nós olharmos lá no Antigo Testamento, olha que esse estudo que nós estamos fazendo aqui, né, é uma coisa bem resumida, porque a gente nem entrou nos exemplos lá do Antigo Testamento, que os profetas também, né, aquela explosão de milagres, né, de ressuscitação de mortos, até de abrir o Mar Vermelho, as pragas do Egito, várias outras, né, sinais milagrosos feitos pela mão de homens lá no Antigo Testamento. Imagina se nós fôssemos verificar aqui todas as coisas que Deus permitiu que fosse feito pela mão de homens, né, profetas e tudo no Antigo Testamento, e tudo aquilo serviu para cumprir o plano de Deus, para a salvação e até para confirmar a revelação, né, que Deus estava enviando através daqueles profetas. Agora hoje, a palavra de Deus que nós temos confirmada hoje, né, em Hebreus 4, eu acho importante a gente pontuar essa questão. Que às vezes as pessoas ficam assim, né? Poxa, mas e aqueles milagres? Hoje nós também precisamos desses milagres. Achando que são essas coisas sobrenaturais que nós deveríamos viver em função daquilo que Deus deveria ainda manter. Essas coisas milagrosas para ficar resolvendo as questões humanas do dia a dia. Às vezes a gente sente essa necessidade, mas
é uma falsa necessidade, porque a maior necessidade ela já cumpre muito além do que a gente mesmo imagina. E Hebreus 4, aqui no capítulo 4, versículo 12, ele deixa bem claro quando diz, ó, porque a palavra de Deus ela é viva. E não somente viva, ela é eficaz e mais cortante do que a espada de 2 gumes. E olha o que ela faz, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Uma coisa muito precisa, muito minuciosa, cirúrgica, né? E ela é apta para discernir até o que? Os pensamentos e o propósito do coração. É impressionante, né? Então essa palavra ela tem esse poder de penetrar no nosso mais íntimo, né, ser, né? As coisas mais profundas do nosso coração, a palavra de Deus ela consegue penetrar e abrir, né, todo o nosso entendimento para que nós possamos até, como a gente vai ver daqui a pouco, né, sermos até considerados perfeitos diante de Deus. Que a palavra de Deus tem esse poder, né? E interessante é que até da questões dos milagres, Jesus mesmo, não está aqui, né, no esboço da apresentação, mas nós lembramos, podemos lembrar que Jesus mesmo ele lamentou que algumas cidades que ele passou e fez alguns milagres, né, muitas daquelas pessoas, né, nem creram, mesmo vendo aqueles milagres incríveis. Eles não creram, Jesus até lamentou isso, porque não é a questão do milagre que vai garantir a fé das outras pessoas. Porque se nós olharmos no plano geral, né, para as pessoas que Jesus pregou, os apóstolos pregaram, né, e o número de cristãos em relação ao número de pessoas que ouviram as mensagens e foram testemunhas desses milagres, se nós olharmos, tivéssemos naquela época já, né, um plano estatístico com gráfico, a gente veria que a maioria das testemunhas dos milagres, elas não se converteram ao Evangelho. Essa é a verdade. Não foi a maioria que se converteu, mesmo com aqueles milagres em vigor. É impressionante, porque a garantia da fé não é um milagre, mas sim a própria palavra, quando a pessoa dá ouvidos à palavra de Deus, né? E muitas das vezes nós vemos que no Evangelho mesmo, muitas pessoas deram ouvidos e creram em Jesus mesmo quando ele não fazia milagre, mas pelo jeito e pela forma de Jesus apresentar, né, o esclarecimento da própria Escritura que eles tinham e da vontade de Deus. Tanto é que falavam assim, poxa, esse aí, ele não é como os escribas e os fariseus, porque ele ensina com autoridade. Lembra dessa passagem? Essa autoridade não era os milagres que Jesus fazia naquele momento e nem, né, o jeito que ele falava, né, como se estivesse dando ordens, mas a forma que ele apresentava o Evangelho, de uma sabedoria perceptível a todos. E era isso que fazia a pessoa, né, entrar no reino de Deus, pela fé. E não a questão dos milagres em si. Que estes sim foram importantes para confirmar a palavra, mas como eu disse, não era garantia. Como hoje também não seria garantia, né, de muitas pessoas que até pensariam na questão do milagre de forma egoísta, para resolver os próprios problemas aqui do dia a dia, né? E não pensando na eternidade e no real sentido da profundidade que a palavra de Deus nos direciona. E a gente segue, né? Como eu disse lá, né, a função, né, da palavra de Deus, o poder que ela tem. Lá eu demonstrei aqui em Romanos, capítulo 2, do 15 ao 16, ele fala, né, estes mostram a norma da lei gravada em seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se e defendendo-se.
Lembra que a gente leu que a palavra de Deus penetra na parte mais profunda do coração, juntas de medulas, entendeu? É que é justamente o que ele está descrevendo aqui. A pessoa mutuamente acusando, se defendendo, essa própria consciência da pessoa. Diante da palavra de Deus, ela expõe as coisas mais profundas do coração e faz a pessoa refletir, né, sobre coisas essenciais e fundamentais que Deus exige, né, de um posicionamento nosso. Que a palavra de Deus faz isso. E ele fala, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o quê? Olha, o segredo dos homens, as coisas mais íntimas. E vai ser de conformidade com o quê? Com o Evangelho, não com os milagres e com as coisas sobrenaturais, aquelas coisas bem chamativas, mas com o Evangelho, a mensagem, o ensinamento contido do plano da salvação. Tá? E desde aquela época, já no primeiro século, já era dessa forma. Tá? Agora, Deus planejou fazer no quê? Cessar os dons. Como diz lá em 1 Coríntios 13, no 10, né? Ele fala, havendo línguas, né, cessarão. E aí, os dois propósitos dos dons, né, eles já não são necessários. Quais eram os dois propósitos? Que nós estudamos, né, que os dons milagrosos eles tinham um propósito, eles tinham uma função, né, para, né, a utilização deles. Então, o primeiro que era a revelação da palavra. A própria revelação era um dom milagroso, onde pela boca do homem Deus revelava coisas que o homem não tinha condições de saber. Né? E a revelação era um dom milagroso, né? Os dons milagrosos já tinham essa função de revelar a vontade de Deus através da boca dos homens, para que todos pudessem chegar a esse conhecimento e registrar, né? Deus até fala para um certo profeta, né? Escreve estas coisas que eu hei de dizer, né? Para as próximas gerações. Então deveria ser concluída por meio dos próprios apóstolos, essa revelação. Deveria ser completo por eles, porque diz, né, em Atos capítulo 1, né, 4 a 8, né, que a promessa do Pai foi dada especificamente aos apóstolos, porque lá em João 14, do 25 ao 26, nós vimos que diz assim a palavra: isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará algumas coisas. Não, esse vos ensinará todas. Todas envolvem uma questão de completo, tá? Pleno. E ele vos fará lembrar de algumas coisas, não, de tudo que vos tenho dito. E ainda em João, agora no capítulo 16, do versículo 12 ao 13, ele conclui dizendo: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em algumas verdades. Não, ele diz aqui em toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Essa é a função, a questão da profecia, né, que envolvia o plano de Deus, né, para a salvação, e que eles deveriam anunciar, inclusive coisas que deveriam acontecer através dessas profecias. Então, se de fato os apóstolos, né, tivessem recebido apenas parte da verdade e não toda, como foi revelado aqui, né, então Jesus seria até um mentiroso. Por que está sendo dito isso aqui, né, essa reflexão? Porque pensem, se existem hoje pessoas dizendo ter esses dons milagrosos, significa então que existe ainda algumas verdades não reveladas para serem reveladas, né? Que é um dom milagroso, é o dom da profecia. E se tem pessoas fazendo curas milagrosas, como era para confirmação de palavra ainda anunciada, né, revelada por Deus através, né, de homens, então significa, né, que aquela toda a verdade prometida já por Jesus para os apóstolos, ela não foi entregue. Porque aí Deus ainda estaria revelando
e Deus ainda estaria precisando confirmar mais coisas que ele não tinha confirmado, porque não foi revelado toda a verdade para os apóstolos, já que hoje teriam pessoas, né, com esses dons. Então, nós podemos ver já pela questão de propósito e a questão apresentada nas Escrituras, né, das promessas e dos cumprimentos, a gente vê que existe, né, um conflito entre o que dizem fazer hoje e o que as Escrituras, né, apresentam como algo que é verdadeiro e vindo do próprio Senhor. Então, os apóstolos eles já falavam da revelação de uma obra já completa. Olha que interessante. Eles já falavam de uma coisa já completa. Porque as cartas, se a gente olhar ao todo as cartas do Novo Testamento, né, desde de Romanos, né, até Apocalipse, né, as cartas elas serviam mais até para lembrar, né, e não tanto para como revelação nova. Né? 1 Coríntios 11, 23, a gente conhece bastante a questão lá da ceia do Senhor, né? Porque recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ou seja, ele está lembrando, ele não está ali revelando coisas novas ali para a congregação. Ele já está até lembrando de coisas já reveladas. Tá? Gálatas 1 também, né? Quando Paulo vai repreender aquela igreja de Gálata, que ele fala, poxa, né? Admira-me que estejais passando tão depressa para outro evangelho, qual não é outro. Não, senão é que alguns perturbam e querem perverter o evangelho. Ou seja, o evangelho já tinha sido entregue, eles já tinham, né, grande parte da revelação já completa, até para eles poderem congregar corretamente. E eles estavam, né, tropeçando e talvez até dentro da congregação mudando ali a questão doutrinária, justamente por causa de novas revelações e novas coisas que eles deveriam fazer, coisa que Deus já não tinha mais revelações naquele sentido, né, do congregar que os irmãos da Galácia estavam fazendo e foram repreendidos. Né? Temos aqui ainda Efésios, quantos mais ainda? Colossenses, né? Pedro, Judas, é o exemplo que eu coloquei aqui de 1 Coríntios 11, né? Porque recebi do Senhor. Como eu falei lá, né? Admira-me que estejais passando tão depressa, né? Gálatas 1, do 6 ao 9. E ele diz lá no finalzinho, né? No versículo 9, mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que nós temos pregado, né? Seja anátema, seja maldito. Se já naquela época eles já não podiam mais ficar acrescentando coisas novas, imagina nos dias de hoje. Né? Quantas novas doutrinas ou doutrinas que surgiram, né, de igrejas que estão comemorando hoje aí 100 anos, né, fazendo o aniversário da igreja, 100 anos. Interessante, né? Que há mais de 2000 anos atrás, aqui quando foi escrito o livro de Gálatas, já dizia que aquele que acrescentasse alguma coisa já era anátema naquela época, porque já não tinha mais nada para acrescentar em termos de doutrinário para a igreja. Né? E como é que pode igrejas de hoje estarem comemorando 100 anos, né, com as suas próprias doutrinas ali declaradas? Né? É uma coisa a pensar. Judas capítulo 3, Judas que na verdade versículo 3 só tem um capítulo, ele é bem forte esse versículo, é bem esclarecedor, que diz, né, versículo 3, amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, fui que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes pelo quê? Diligentemente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. De uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé que ele está dizendo aqui não é questão do ato de crer, mas sim no conjunto, né, de instruções, informações e da própria revelação que completa o entendimento da fé que Deus exige de cada um de nós. E essa fé, que ele coloca aqui até como um substantivo, engloba todo o plano da salvação, de modo que as pessoas receberam essa fé que ela corresponde praticamente ao Evangelho.
né? Ele poderia ter falado aqui, ó, pelo evangelho que uma vez por todas foi entregue. E não está errado quando ele falou pela fé. É um referencial do evangelho que todos precisam crer para serem salvos. E aí ele conclui demonstrando, né, que era uma coisa já completa, já no primeiro século. É importante a gente perceber essas coisas, não somente para o tema que a gente está estudando hoje aqui, né? Essas palavras são bastante fortes até para esclarecer outros contextos de abordagens, né, de compreensão de coisas que vêm da palavra de Deus, né? São dois propósitos que os dons, né, tinham, que já não são necessários, que um era a revelação e a outra o que era a própria confirmação da palavra. Porque a palavra, se a palavra já está completa, né, então ela já foi o que? Confirmada. Da palavra de Deus, essa confirmação, ela foi cumprida junto, né, com a própria revelação. A gente já leu aqui quantas vezes? Acho que umas 10 vezes a gente já leu Hebreus capítulo 2. Falando dos dons milagrosos distribuídos pela vontade de Deus através do Espírito Santo, que eles serviram, né, especificamente aqui, para confirmar, né, como testemunho de que Deus estava por trás da mensagem daquelas pessoas, né? Então, Hebreus capítulo 2 é bem claro, né, no versículo do 1 ao 4, demonstrando que a palavra serviu para confirmar, né, para Deus dar o testemunho. E a palavra foi, né, confirmada, né, pela função dela do testemunho de Deus, da vontade dele através, né, dos milagres, e também dos mensageiros, porque ela foi cumprida junto com a revelação. Tá? 2 Pedro, a gente já vê bem isso, bem claro. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 16 e o versículo 19, que diz assim, ó, porque não demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas. É o que mais temos por aí, né, irmãos? Muitas coisas, né, inventadas. Mas nós mesmos fomos o quê? Testemunhas oculares da sua majestade. Existem grupos hoje que se dizem testemunhas, né? Testemunhas nem de Jesus, mas testemunha até do próprio Deus, do Pai, né? Testemunha. E eles nunca estiveram presentes, né, quando Deus estava revelando a vontade dele. Essas pessoas que se dizem testemunhas não estavam presentes. Então, até o fato de eles se dizerem testemunhas já é uma coisa meia falsa, né? Porque estes apóstolos, eles foram testemunhas, como, né, Pedro está dizendo aqui. Nós mesmos, nós fomos testemunhas oculares, nós vimos com os nossos próprios olhos. Ninguém nos contou alguma coisa. Nós somos testemunhas oculares da majestade de Jesus. Impressionante. E esses homens, eles, né, eles revelaram, né, através, né, dos próprios milagres que Deus permitiu que eles fizessem também. Por isso que ele diz no versículo 19, temos assim, ó, tanto mais o quê? Confirmada a palavra profética. Olha, as profecias, elas foram confirmadas. É isso que ele está dizendo aqui. As profecias, que já era até, né, um dom milagroso, essas profecias, elas foram confirmadas com os milagres. E fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, a luz, né, do Evangelho, nesse mundo de trevas. Até quando? Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. E é esse realmente o objetivo, né, do Evangelho. É que essa luz do nosso Senhor, ela acenda os nossos corações para que a gente seja transformado. E não para que a gente fique deslumbrado com coisas sobrenaturais, mas que a gente seja transformado pela palavra, pelo testemunho da majestade do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí seguindo, né? E também a confirmação dos ouvintes, a edificação daqueles que creram. E ela foi feita, né?
E ela é feita também hoje pela palavra que nós temos completa. Tem várias referências aqui. Eu não vou me aprofundar em todas elas, fazer toda a leitura, né? Mas nós temos, né, no Atos 14, Romanos capítulo 1, 1 Coríntios 15, né, 2 Timóteo 3, 2 Pedro. Eu chamo a atenção para 2 Timóteo, porque é bem útil, né, o que Paulo coloca aqui para Timóteo quando ele fala que toda a escritura ela é inspirada por Deus, né? E ela é útil, interessante, né? A escritura, o que é a escritura? É o que já foi revelado e o que já foi registrado e confirmado através dos dons milagrosos que confirmaram a palavra já registrada. Então essa é a escritura. Ele não está falando aqui dos dons milagrosos que as pessoas devem buscar esses dons milagrosos, porque é esses dons que vai permanecer, fazer com que você permaneça na fé. Não é isso. É a escritura que é o resultado das ferramentas, né, dos dons milagrosos, né, do testemunho dado e do registro. Então essa escritura ela é inspirada por Deus. E com essas escrituras, com acesso a elas, nós temos o quê? A utilidade delas para o nosso ensino. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, né, para que a gente possa até repreender alguém corretamente e até para que nós mesmos sejamos repreendidos quando nós acessamos a palavra de Deus e buscamos orientação nela. Nós mesmos somos repreendidos pela palavra. E para que a gente possa ser não somente repreendido, quando a gente é repreendido, é exposto o pecado, o erro. E aí a palavra também é útil para correção. Ela não somente dá o diagnóstico da doença, do problema. Diagnóstico da doença que eu falo do pecado, ou do erro, entendeu? Da transgressão, ou da necessidade de mudança de algo em nós. Ela repreende no sentido de demonstrar o problema. Mas ela não para por aí, porque ela é útil também para correção. Ou seja, ela dá o diagnóstico e ela mesma também dá o remédio para a cura. Ela corrige na educação e aonde? Na justiça. Essa justiça de Deus, que é uma coisa perfeita e íntegra. E no 17 ele conclui falando, a fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito. Interessante, né? O perfeito, nós sermos perfeitos diante de Deus, não significa a gente ser, como a gente até brinca, né? Santarrão, a gente é melhor do que outra pessoa, a gente é perfeito no sentido de que nunca erra, nunca tropeça, nunca peca. Pelo contrário, esse ser perfeito diante de Deus significa que a gente reconhece a nossa fraqueza, a gente se arrepende quando a gente erra, a gente é capaz de pedir perdão para Deus, pedir perdão para algum irmão que a gente ofendeu, e a gente vive buscando um aperfeiçoamento, e isso é ser perfeito diante de Deus. Não é uma questão de se tornar uma própria divindade em perfeição como se nós fôssemos o próprio Senhor Jesus, que esse, né, viveu a vida que nós vivemos aqui, mas sem pecado nenhum. Nós não temos essa condição, porque se tivéssemos, nem necessitaria que Jesus fosse crucificado. Bastaria a gente, né, permanecer nessa perfeição e alcançar ela e permanecer nela. Não temos essa capacidade. Porque a própria Bíblia diz que aquela pessoa que diz que não tem pecado faz de Deus o quê? Mentiroso, porque nós somos pecadores, mas pecadores arrependidos, buscando um aperfeiçoamento no Senhor. E a palavra de Deus diz, né, que para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, né, para toda boa obra. Ou seja, para que nós não andemos mais nos mesmos erros que a gente teve que se arrepender anteriormente. Então, esse panorama aqui de 2 Timóteo 3, 16, 17 demonstra, né, que a palavra de Deus, ela é capaz sim de fazer um milagre incrível na vida de cada um de nós, né, se nós atentarmos para isso. É impressionante.
né? Então, com todos esses propósitos já cumpridos em relação à função, né, dos dons milagrosos, esses dons que eram feitos pela mão dos homens, então quais seriam a necessidade de dons milagrosos ainda nos dias de hoje? Já que toda a função e propósito dela, né, foi cumprida perfeitamente. Não faz sentido, né, pessoas hoje estarem correndo atrás né, de coisas sobrenaturais, né? O que o Paulo diz em 1 Coríntios 13, né, citando de novo, no 9 ao 10, falando, havendo línguas cessarão, havendo ciência, né, até o ponto que ele fala, né, serão aniquilados. Ele diz no versículo 9 e 10, ele fala, em parte conhecemos, em parte profetizamos, né? Mas ele diz, ó, quando porém o que vier é perfeito, então o que é em parte será, ele fala uma palavra bem forte, aniquilado, destruído. É o que a gente lembra também na obra de construção, né? Quando vai fazer o alicerce assim, para a laje, por exemplo, né? Todas aquelas vigas que ficam segurando ali a estrutura para receber o concreto, são várias vigas. E aquelas vigas são, né, extremamente necessárias. Se você tirar aquela viga, você não consegue construir para cima, não consegue crescer. Então as vigas ficam posicionadas e aí é construído ali, é jogado concreto, né, feito todo o procedimento para quando tiver o alicerce já perfeito, essas vigas são todas aniquiladas, são todas arrancadas fora, né? Então o papel dos dons espirituais praticamente teve essa mesma função, né, de servir ali como uma ferramenta estrutural para que a base fosse colocada perfeitamente da palavra de Deus. Deixa eu ver o horário aqui, 38 já. Eita, o tempo passa rápido, hein? Então, seguindo, os dois métodos de receber esses dons, né, eles já não estão mais disponíveis, né? A gente vê que o batismo com o Espírito Santo, nós já vimos, né, que essa referência, né, ela ocorreu apenas 2 vezes, né, de referências claras nas Escrituras, Atos 2 e Atos 10. Tá? Então, e isso, né, foi até para cumprir uma profecia mesmo, né, de que Deus derramaria o Espírito dele naqueles dias, né, no fim do sistema da antiga aliança, que seria desfeita, e foi cumprido isso exatamente. E houve de fato 2 batismos, né, nessas referências, que é o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo, que nós vimos, né, no relato, né, do plano de Deus da salvação através ali, né, dos apóstolos que Jesus enviou. E a carta aos Efésios, ela foi escrita provavelmente 60, 61 anos depois. Olha quanto tempo. 6 décadas depois do nascimento de Cristo. Então, praticamente de 27, né, a 26 anos depois, né, da morte e ressurreição de Cristo, depois que ele enviou os apóstolos, praticamente quase 3 décadas depois do início da igreja. A carta aos Efésios foi escrita quase 3 décadas depois. E em Efésios 4, né, do 4 ao 6, o apóstolo Paulo declara haver quantos batismos? Efésios 4, do 4 ao 6 diz, ó, versículo 4, há somente um corpo, nós entendemos já, né, que é a igreja, e um Espírito, que é o Espírito Santo, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, que é Cristo Jesus, né? Há um só Senhor, né, que é Deus, não tem outro Senhor, uma só fé, né, que envolve a fé nesse Senhor, né, no Evangelho enviado, e um só o quê? Batismo. Um só batismo, já aqui em Efésios falando, né? E um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Exatamente isso. E o ponto que a gente chama atenção dentro do que nós estamos observando é a questão de batismos, né, que Hebreus capítulo 5 e 6 fala, né, o ensino de batismos como o princípio elementar da doutrina de Cristo. Ensino de batismo. Qual o batismo? Que batismo você deve buscar ou se submeter? Tá? Até Jesus uma vez perguntou, né, de onde é o batismo de João?
Era uma questão de entendimento do que significava aquele batismo de João. Atos 19 foi bem esclarecido isso, né? Quando Paulo precisou batizar novamente algumas pessoas que só conheciam aquele batismo de João. Mas eles foram batizados segundo Romanos capítulo 6, né? Sepultados na morte com Cristo, para que eles pudessem receber o Espírito Santo, pelo entendimento correto do plano de Deus. Tá? Então, o único batismo comum a todos os santos, a todos os cristãos que creem, é o batismo nas águas, né? Como diz Romanos capítulo 6, né? Romanos 6, do 3 ao 5, Paulo fala: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, ou seja, imersos nas águas, como Cristo também desceu à sepultura, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Entendeu? Então, praticamente, ele coloca a forma como nós entramos em Cristo e entramos na eternidade, né? Ele coloca, né, isso em referência ao batismo nas águas, e não a batismo com o Espírito Santo, dom de línguas ou outras coisas, né? E quando Efésios diz que existe um só batismo, né, certamente é o batismo que nos coloca dentro, né, do plano da salvação e no reino do nosso Senhor, na semelhança da morte dele, para nós estarmos no mesmo caminho que o Senhor trilhou para que nós estivéssemos também. Então, o batismo com o Espírito Santo, né, ele fala de um só batismo vigora hoje, com certeza é o batismo nas águas, e a imposição de mãos das mãos de um apóstolo. Porque nenhum exemplo, né, de algum não apóstolo fazendo isso, nós temos lá, lembra, Atos capítulo 8, fala, né, da imposição de mãos, né, dos apóstolos para capacitar homens a servirem também nas congregações. Os apóstolos fizeram esse trabalho, né, temos várias referências, não somente Atos 8, mas vários outros. Né, vários exemplos de apóstolos, né, como falei, né, também em capítulo 6 de Atos 19, também lá em 2 Timóteo, capítulo 1, nós vamos ver apóstolos impondo as mãos para que outras pessoas pudessem receber, né, esse dom do Espírito Santo como ferramenta ali, né, de propagação do Evangelho e de revelação da vontade de Deus ainda na infância da igreja. Tá? Tem outras passagens também, mas essas são bem mais marcantes. Né? Talvez parte das credenciais do apostolado, né, a que Paulo se refere lá em 2 Coríntios capítulo 12, porque ele estava fazendo a defesa dele como apóstolo. Né? Porque naquela época já tinha falsos apóstolos ali, acusando Paulo de não ser autêntico em relação à posição dele e a autoridade que Deus tinha referido a ele na revelação da palavra. Então Paulo apresenta lá as credenciais dele, né? E com certeza essa questão de impor as mãos, né, esses falsos apóstolos lá, eles não tinham, né, essas características para expor como defesa. Paulo sim. Assim como os outros apóstolos impunham as mãos, né, para transmitir dons, Paulo também tinha essa credencial. Os outros não. Né? E era uma capacidade que teria cessado, né, com a morte do último apóstolo. Porque somente os apóstolos tinham essa prerrogativa. Né? Biblicamente falando, nós não vemos, né, nem servos fiéis, né, como Estevão, né, o próprio Timóteo, impondo as mãos sobre alguém. Nós não vemos isso nas Escrituras, somente os apóstolos. Então faz muito sentido, né, já que a revelação se completou, né, antes da morte dos apóstolos. Esse é um ponto-chave que a gente deve colocar aqui na linha de entendimento. A revelação completa, o plano perfeito, a soma das partes, né, o perfeito citado lá em Hebreus capítulo 6, ele foi revelado, exposto, completo já no tempo em que os apóstolos estavam trabalhando.
Tanto é que Pedro, na última carta dele, ele só falou de coisas passadas. Ele já chamava a atenção para as pessoas se esforçarem para lembrar das coisas que foram reveladas e registradas, né? É o ponto mais importante da carta do apóstolo Pedro, ainda em vida, né? Então, já que os métodos de Deus para receber os dons não são mais disponíveis, então a conclusão é clara, porque é impossível ter dons espirituais verdadeiros nos dias de hoje. Você pode até ver alguma pirotecnia, alguma coisa que chama a atenção, né, de pessoas carnais. Mas se nós olharmos e atentarmos para o propósito verdadeiro que nós temos nas Escrituras, né, é impossível ter dons espirituais hoje. Porque isso, né, conotaria em que Deus não tinha revelado tudo ainda naquele tempo e ainda estaria revelando coisas novas hoje, né? Tornando até Jesus Cristo um mentiroso e o próprio Deus um mentiroso, porque Deus tinha prometido, né, que aqueles homens já teriam sido guiados em toda a verdade. E isso tornaria, né, a questão bíblica, né, complicada de se compreender corretamente. Mas, dentro do entendimento bíblico, a gente tem certos cuidados a tomar quando a gente ainda tem alguma tentação de tentar defender a ideia, né, de pessoas hoje mostrando que tem algum dom milagroso, né? Jesus mesmo já sabia que isso seria uma tendência, né? Porque um homem carnal, ele sempre vai ficar buscando essas coisas. Por mais que Deus, né, deixe bem claro essa questão, o homem ele teria essa inclinação. Em Jesus, lá em Mateus capítulo 7, eu não tenho o texto aqui nos slides, mas eu vou abrir aqui para os irmãos para a gente fazer a leitura. Um aviso bem claro que Jesus deixou já ainda mesmo antes de começar o trabalho dos apóstolos, Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 23. Diz assim a palavra. Jesus diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios? Olha aí, ó, dons milagrosos. E em teu nome não fizemos muitos o quê? Milagres. Versículo 23. Então lhes direi explicitamente, no dia do julgamento: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. A iniquidade é algo que as pessoas fazem em nome de Deus, mas que não vem da vontade de Deus. Entendeu? Isso é uma tremenda iniquidade. E a iniquidade que Jesus apresenta aqui são de pessoas religiosas dizendo estar expelindo demônios, fazendo maravilhas e milagres, né? Coisas aos olhos humanos, coisas boas, excelentes, e que tinham referências até dentro da própria palavra de Deus. Porque expulsar demônios, Jesus expulsou também. Os apóstolos também fizeram isso. Então essas pessoas estavam falando para Jesus que eles estavam fazendo justamente o que o próprio Jesus fez e que os apóstolos de Jesus também fizeram. E Jesus, ele responde, né, claramente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque eles estavam fazendo coisas que no tempo dessas pessoas já não seria mais a vontade de Deus, não teria mais o mesmo que propósito. É a questão do propósito e a chave. Eles estariam fazendo coisas que Deus fez, mas de uma maneira o quê? Mentirosa. Porque quando Deus faz algo nesse sentido, né, ele não está fazendo, né, alguma coisa para chamar a atenção das pessoas. É algo verdadeiro.
já as pessoas estariam imitando o Senhor e através de coisas verdadeiras. Com certeza não, através de coisas mentirosas. Por isso que eles são rejeitados. E isso é um exemplo para que a gente tenha bastante cuidado na hora de entender essas coisas ou de explicar essas coisas para alguém. Tá? Então, né, partindo agora para a conclusão de tudo que nós já vimos sobre esse assunto, né, nós podemos concluir com, né, uma convicção, uma absoluta certeza na palavra de Deus, né, de que ele não atribui dons espirituais a homens hoje e desde já do primeiro século, né, homens que diziam fazer essas coisas já eram rejeitados, porque já faziam coisas que não vinham da vontade de Deus. Então hoje, muito menos ainda, sabendo, né, quais eram os propósitos dos dons espirituais. Então é importante que a gente compreenda esses fundamentos, não somente para relembrar, né, porque é um assunto que nós, né, já tínhamos esclarecido, né, a maioria de nós já temos esclarecido essas coisas, mas porque é bom a gente relembrar esses fundamentos. Porque muitas das vezes nós vamos estar com pessoas, até pessoas boas, né, pessoas maravilhosas, pessoas que querem fazer a vontade de Deus, mas ainda encontram resistência e dificuldade de compreender as coisas que elas observam, né, em certos lugares e entender a verdade por trás disso e como que a gente orienta a pessoa sem colocar as nossas opiniões ou nossos próprios pontos de vista para tentar convencer alguém, mas ao contrário disso, a gente ter condições de compreender muito bem esses fundamentos, a ponto de a gente ter a capacidade de instruir em profundidade pessoas de uma forma que elas sejam completamente esclarecidas sobre o que elas estão vendo, o que está acontecendo, o que está por trás disso. É como se nós, estudando novamente esse assunto, tivéssemos a condição de tirar as escamas dos olhos de pessoas que ainda têm uma resistência muito grande sobre esses assuntos. Né? Que muitas das pessoas que já tiveram oportunidade de alcançar o Evangelho na sua integridade, mas tropeçaram, caíram logo no início, se os irmãos perceberem, muitas dessas pessoas elas não prosseguiram no Evangelho porque encontraram dificuldade de compreender esses princípios elementares que nós estamos observando aqui. É importante a gente fazer outros estudos mais aprofundados com coisas mais espirituais para a nossa edificação. Sim, se Deus permitir, nós faremos. Mas esses estudos com essas coisas muito fundamentais é a base para que a gente possa, né, ter condições de, às vezes, até de entrar no assunto com outras pessoas e sermos capazes, né, de dar uma orientação tão sólida para que a pessoa tenha condição de perceber, né, os fundamentos elementares do Evangelho e ela seja, né, salva através do Evangelho e do esclarecimento que vem desses fundamentos. Tá? Então, por que então algumas pessoas ainda alegam ter dons nos dias de hoje? Né? Vamos considerar as únicas 3 fontes possíveis de dons milagrosos na mão de homens. Quais são essas 3 únicas fontes possíveis? A primeira fonte é Deus. Né? Se a pessoa está fazendo algo, vem mesmo da mão de Deus, da vontade de Deus, não do homem. Pelo batismo com o Espírito Santo ou pela mão de um apóstolo, como nós vemos como eram os dons entregues na mão dos homens. Né? O próprio Deus batizava com o Espírito Santo, né? Aconteceu em Atos 2, Atos 10, ou os próprios apóstolos impunham-lhe as mãos, e aí eles começavam a fazer milagres, profetizar, falar em línguas. Né? É isso que nós vemos nas Escrituras. Não existe um outro cristão que estava em algum lugar orando e de repente começou a fazer milagre. Nós não temos exemplo assim nas Escrituras. A única fonte, né, que nós vemos nas Escrituras é o próprio Deus ou os apóstolos impondo as mãos. Entendeu? Isso é certo na palavra de Deus.
Outra fonte é o próprio homem, né? Pela ilusão ou habilidade natural, a própria astúcia de demonstrar algo inusitado. Lembra Atos 8, né? Elimas, o mágico, né? Aquela pessoa que era considerada, né, alguém que fazia algo inexplicável na frente das pessoas, aqueles truques mágicos, né? Ou a terceira fonte seria o quê? O próprio Satanás. Por ilusão, astúcia, sinais e prodígios de mentira. Segundo a Tessalonicenses do 2 ao 9, né, do capítulo 2, do 9 ao 12, né, fala do iníquo, que surgiria segundo a eficácia de Satanás com sinais e prodígios da mentira. E Deus mesmo enviaria, né, a operação do erro, permitindo que Satanás iludisse as pessoas através de prodígios, ou seja, coisas milagrosas, sobrenaturais, mentirosas. E Deus permitiria que as pessoas caíssem nessas ilusões. Por quê? Porque elas não deram crédito à verdade. Tá? É importante os irmãos confirmarem lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 9 ao 12. Então, a Bíblia demonstra que não há dons espirituais de Deus hoje. Então, né, essas pessoas que dizem ter dons milagrosos hoje e demonstram isso na frente de pessoas, com certeza não é o Espírito de Deus que está ali demonstrando aquelas coisas. Porque senão, né, teríamos que, né, desconsiderar até as palavras de Jesus e do próprio Deus, que prometeu que os apóstolos seriam guiados em toda a verdade. E os próprios apóstolos demonstraram que a verdade já estava presente e completa, né, já no primeiro século, como as Escrituras mesmo confirmam, que a verdade já foi completa, tá, desde o primeiro século. Então, os dons eles já tiveram a sua utilidade perfeita. E aí, o próprio Jesus Cristo já tinha avisado que homens carnais eles estariam tentando fazer o quê? Os próprios sinais milagrosos, mas para iludir, né, as pessoas, né, desatentas. E a palavra de Deus também afirma que o próprio Satanás, né, com sinais e prodígios de mentira, iriam enganar muitas pessoas. Então, a Bíblia demonstra que não há dons espirituais de Deus hoje. Então, o que sobra é o quê? São coisas humanas ou a própria operação do erro através de Satanás. Isso é muito pesado, imagina. Então, significa que se nós vermos pessoas hoje dizendo ter dons milagrosos, só tem duas opções para que a pessoa esteja conseguindo dizer que está fazendo alguma coisa nesse sentido. Ou a pessoa está se enganando, achando que ela tem mesmo algum dom e ela, na mente carnal dela, ela diz que está fazendo revelação ou fazendo alguma coisa. Ou então o próprio Satanás ali está iludindo as pessoas com sinais mentirosos. Essas são as únicas opções possíveis nos dias de hoje. Isso os irmãos percebem que é uma coisa muito séria. Não é uma brincadeira isso. Você não pode brincar com essas coisas. Achar que não tem, né, tanta importância as coisas que estão acontecendo tanto no dia de hoje. São coisas muito assim seríssimas diante de Deus. Então, se a fonte, né, for um dos outros dois, como eu coloquei no versículo opção 2 e 3, deveria ser plenamente o quê? Rejeitado. Deve ser rejeitado. Tá? Enfim, agora que nós vemos que não há mais dons, né, veremos na próxima aula, né, alguns textos mal entendidos acerca dos dons. Por que textos mal entendidos? Porque justamente quando alguém apresenta alguma objeção, mas ele vai buscar na palavra de Deus alguns textos para tentar defender que existe ainda os dons milagrosos hoje, né? E são esses textos mal compreendidos que a próxima aula vai abordar, para tentar abrir um entendimento dentro do contexto da própria Escritura. Essa parte é bem importante. Porque lembra quando Jesus foi tentado no deserto? O que Satanás apresentou para Jesus?
textos mal entendidos. Ele tentou fazer o próprio Senhor tropeçar utilizando as próprias escrituras, né? Com textos mal entendidos. Mas Jesus ensinou, né? Que esses textos mal entendidos, eles são esclarecidos através de quê? De milagres? Não. Através da própria palavra de Deus, só que usado de forma honesta e coerente. E este vai ser o objetivo do próximo estudo. Pegar esses textos mal entendidos e fazer o esclarecimento da mesma forma que Jesus fez. E aí, já recebemos o dom principal, né? Romanos 1, né? Fala do plano da salvação, que continua em vigor, né? Que é um milagre maior do que esse na nossa vida. Se eu pudesse escolher um único milagre para a minha vida, eu escolheria, né, o plano da salvação sendo efetivo em mim. O maior milagre que eu poderia, né, usufruir seria esse. Porque sem esse milagre, sem esse dom, né, do Espírito Santo, que é a salvação, né, para que serviriam os outros? Senão para chamar a atenção de homens carnais, né? João 3,16, né, que fala que Deus deu o seu Filho, né? O dom, que milagre maior seria o próprio Filho de Deus na nossa vida, né? Deus deu a vida dele através de Jesus, né? Deus nos deu vida juntamente com Cristo, né? Se Deus deu o Espírito Santo para que homens falassem línguas naquela época, foi para que nós pudéssemos receber, né, de Deus a vida juntamente com Cristo hoje. É um milagre muito mais excelente. O maior dos milagres, isso mesmo. Para receber o dom, né, de falar em línguas, não, mas receber o dom, para receber esse dom, a gente deve nos doar a si mesmo e não buscar coisas carnais. Jesus fala, né, de negue-se a si mesmo para que nós pudéssemos ser aceitos, recebidos pelo próprio Senhor. Deus nos deu o dia de hoje para a gente decidir, né? Qual é o dia que a gente deve decidir? Eu sei que nós já decidimos lá atrás, quando a gente lembra no dia que nós realmente entramos no Senhor, quando nós compreendemos e entramos em Cristo, a gente lembra, né? Mas o dia que nós devemos entrar no Senhor não foi somente naquele dia que nós nos convertemos, mas é o dia de hoje. A cada dia nós decidimos permanecer no Senhor. E se nós ainda não estamos no Senhor, é hoje o dia de decidir isso. E se nós já estamos no Senhor, nós devemos decidir permanecer nesse mesmo caminho, não desviando. E sim, irmãos, devemos aceitar o verdadeiro dom do Espírito, que é a salvação pela fé no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Agradeço a atenção dos irmãos. Agora, microfone aberto para os irmãos, né, confraternizar, comentar alguma coisa. Lembrando que esse estudo foi gravado agora e vai estar disponível, né, a partir de amanhã, se Deus permitir. E eu vou compartilhar o link e lá tem as referências bíblicas para que tudo que foi dito aqui possa ser revisto. Amém? Microfone aberto para os irmãos agora. Amados, só uma parte rapidinho. Foi um estudo maravilhoso, um estudo